Então, sim, para darmos início ao painel 2, Meio Ambiente, convidamos como moderador o excelentíssimo deputado federal Edinho Bes, coordenador de Portos e Vias Navegáveis da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional da Câmara dos Deputados. Como primeira palestra, com o tema Contexto Mundial de Desenvolvimento Sustentável e suas relações com a Rio+20, convidamos o excelentíssimo deputado federal José Sarney Filho. Então, com a palavra, o deputado federal Edinho Bes. Bom, inicialmente, agradecemos aí ainda a presença de todos, mas levei um pouquinho susto aí quando saí para tomar um cafezinho e saiu muita gente em seguida, pensei que encerraram e eu não estava lá. Aí disseram, não, já estão chamando aí para nós darmos continuidade. Mas apenas, então, para passar as orientações, as regras do painel. O tempo, Zequinha, palestra, 20 minutos. Tempo de debate no painel, 20 minutos. Número de perguntas selecionadas, 50%, ou, ao nosso critério, depende do momento e o tempo. As perguntas são encaminhadas por palestras e direcionadas aos respectivos palestrantes para as respostas. Tempo para palestra e respostas das perguntas, até 5 minutos. No debate aberto ao público, a ficha de perguntas preenchidas serão entregues ao moderador, pelas recepcionistas que estão no auditório. Então, quem quiser fazer perguntas, exemplo das demais, as meninas estão aí à disposição e trarão aqui para nós. As perguntas que não forem respondidas serão encaminhadas a palestrantes para posterior respostas, por e-mail ou aos interessados. Com a palavra, o nosso palestrante, meu colega de Câmara de Deputados, Zequinha Sarney. Obrigado, caro colega deputado Edinho Bes. Uma alegria participar junto com você aqui dessa mesa. Primeiramente, eu quero externar que estou muito honrado em participar de um encontro como esse. O debate amplo e tecnicamente consistente da situação atual e dos cenários que se apresentam para o desenvolvimento portuário e hidroviário do país é mais do que uma medida relevante. É um imperativo que se impõe para o governo e para a sociedade. Coube-me aqui expor comentários referentes ao contexto mundial para o desenvolvimento sustentável e suas relações com a Rio+20. Como todos sabem, venho dedicando-me há muitos anos com verdadeira paixão à questão ambiental. Fui ministro nessa área do governo Fernando Henrique Cardoso e atuo já há algum tempo como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional. Senhoras e senhores, estamos presenciando crises diversas no mundo. O mercado financeiro, por vezes, parece uma gangorra desgovernada. Economias antes tidas como estáveis estão em situação de insolvência. Regimes políticos centralizadores, com décadas no poder, estão sendo questionados e, acredito, felizmente, tendem a serem todos substituídos. Por outro lado, alguns sistemas considerados democráticos têm enfrentado dificuldades de se sustentar politicamente em face de problemas como altas taxas de desemprego e outros. O interessante das situações de crise é que elas constituem, em grande parte, uma oportunidade para o aprendizado. Elas nos mostram de forma dolorosa
que erramos em pelo menos parte de nossas opções e que necessitamos agir. Crises tendem a ser acompanhadas, na sua sequência, por ação efetiva, por mudanças. E é esse seu único lado positivo. Nesse quadro, também se coloca a questão ambiental. Vivenciamos situação de risco continuamente aumentado de que mudanças climáticas, erosão de biodiversidade e desertificação, entre outras mazelas, ameacem a segurança da vida no planeta, resultem em perdas humanas e materiais, causem sofrimento à humanidade. A própria Terra tem se encarregado de mostrar que nossos padrões de uso dos recursos naturais são e estão insustentáveis. Antes de tratar especificamente sobre a Rio+20, creio ser importante que todos compreendam o processo que deu origem às conferências da Organização das Nações Unidas dedicadas à questão ambiental. O movimento global em torno da proteção do meio ambiente ganhou força a partir dos anos 60, quando se ampliou a escala das preocupações ecológicas. Passou-se a questionar se os desequilíbrios ambientais não ultrapassariam os limites regionais, comprometendo a sobrevivência da própria espécie humana. A sociedade transformou-se devido ao rápido crescimento econômico, à degradação dos modos de vida tradicionais e ao êxodo rural. E os problemas ambientais deixaram de ser locais e passaram a ultrapassar as fronteiras nacionais. É importante lembrar que esse movimento envolveu, como ainda envolve, a sociedade civil organizada, bem como técnicos e cientistas de todo o mundo. Paralelamente à intensificação dos impactos ambientais, houve aumento da cooperação científica internacional, da pressão de militantes e da publicidade sobre os impactos. Tais circunstâncias engendraram a organização de uma primeira conferência intergovernamental global sobre meio ambiente, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, conhecida como a Conferência de Estocolmo, iniciada em 5 de junho de 1972. 5 de junho, depois, passou a ser considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Provavelmente, o maior mérito da Conferência de Estocolmo foi acelerar o processo de organização de políticas públicas e instituições direcionadas à proteção do meio ambiente. Ou seja, a partir de então, os países estruturaram organizações nacionais e estabeleceram regras voltadas à prevenção e ao enfrentamento da degradação ambiental. Após Estocolmo, todavia, houve um arrefecimento da dinâmica internacional em favor do meio ambiente, que apenas voltaria a ganhar força 20 anos depois. Os custos para implantar as medidas previstas nesse campo eram considerados altos e a cooperação entre os países ricos e pobres não se efetivou. Em 1989, a Assembleia Geral da ONU decidiu realizar uma nova conferência, desta vez sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como a Cúpula da Terra, ECO 92 ou Rio 92. A Rio 92 buscava soluções capazes de conciliar as necessidades legítimas de desenvolvimento social e econômico com a obrigação de conservar os recursos para as futuras gerações. Tem-se nessa concepção o cerne do conceito de desenvolvimento sustentável concebido pelo relatório Brundtland, de 1987, publicado no Brasil com o título O Nosso Futuro Comum. Cheios de sonhos,
consagramos o conceito de desenvolvimento sustentável na Rio 92. Ele foi o grande mote da conferência. Em 1992, sentíamos todos no primeiro ano do resto de nossas vidas e talvez estivéssemos mesmo nele. A conferência resultou em 5 documentos bastante debatidos e divulgados: a Declaração do Rio, a Agenda 21, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a Declaração sobre Florestas e a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. 10 anos após a Rio 92, a ONU realizou a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, a Rio+10. O objetivo principal desse encontro era refletir sobre o andamento da execução da Agenda 21 e definir um plano de ação global. A Rio+10 foi marcada pelo pessimismo e teve como resultado um plano de ação não vinculativo, sem qualquer sistema de monitoramento ou sanção, e uma declaração política, sem o peso e a legitimidade da Declaração do Rio. Entretanto, podemos afirmar que de Estocolmo e Joanesburgo, a questão ambiental assumiu novas proporções. Passou-se progressivamente de uma perspectiva tecnocrática no tratamento da crise ambiental para o conhecimento de que os principais desafios são sociais e políticos. Passou-se também a defender o direito intergeracional, segundo o qual as gerações atuais não estão autorizadas a dilapidar a base de recursos naturais necessária para a sobrevivência das gerações futuras. Em 2009, a Assembleia Geral da ONU decidiu organizar outra Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que ocorrerá em junho de 2012, mais uma vez na cidade do Rio de Janeiro. Nessa conferência, os debates estarão centrados em 2 temas principais: a economia verde, a governança para o desenvolvimento sustentável, tendo em vista a erradicação de pobreza. Espera-se que a Rio+20 contribua para o fortalecimento do multilateralismo com um modelo institucional que integre as agendas econômica, social e ecológica. Como já enfatizamos, vivenciamos no mundo a falta de consenso político, a falta de recursos financeiros e a falta de entendimento para avançar em torno de uma agenda internacional. Nesse cenário de crise, também estamos frente ao desafio de construir uma nova governança global em prol do meio ambiente. Como gerenciar os desequilíbrios globais como os relativos às alterações climáticas, ao fornecimento de energia, à extinção de biodiversidade, à segurança alimentar e a tantos outros temas que afetam o meio ambiente e a segurança global. O Brasil, senhoras e senhores, tem de assumir uma posição de liderança nesse processo, enfrentando como uma oportunidade para a construção de uma nova governança rumo à sustentabilidade que reflita as forças reais da sociedade mundial. Deve ser registrado que nosso país tem atuado nas negociações internacionais de forma proativa, como propositor do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e da ampliação das energias renováveis na matriz mundial, o que nos coloca em posição de legitimidade para bem conduzir os entendimentos da Rio+20. Há propostas importantes que o país deveria defender na Rio+20. Um exemplo seria a adoção do PIB verde, paralelamente ao PIB tradicional,
O PIB verde contabiliza as variáveis qualitativas relacionadas à sustentabilidade social e ambiental, baseada nos princípios da economia verde. A contabilidade ambiental é complexa, mas é um passo necessário e importante. Não podemos deixar de salientar que a economia precisa dar passos concretos no sentido de internalizar os custos sociais e ambientais das atividades por meio da valoração dos recursos naturais e da inclusão de objetivos sociais a serem implantados, como o aumento de empregos e a diminuição do consumo. Uma segunda proposta seria o cumprimento de metas de transição até 2022 para uma economia sustentável de baixo carbono, relacionada a energias limpas, preservação e recomposição de florestas e de biodiversidade, manutenção de áreas verdes urbanas, produção saudável de alimentos, melhoria da qualidade da água e do ar, reciclagem de resíduos, saneamento, mobilidade urbana, empregos verdes e acesso a bens e serviços culturais. Uma terceira refere-se ao direcionamento das compras e contratos governamentais para bens, produtos e serviços certificados, de modo a ser impulsionada a competitividade da economia verde. Uma quarta proposta seria dar início à negociação de um fundo internacional de financiamento e da implantação de um sistema de transferência de recursos financeiros, de tecnologia e de capacitação para adaptação às mudanças climáticas. É importante compreender que as mudanças climáticas afetarão justamente as populações mais pobres, as que estão em áreas de risco e aquelas em regiões áridas e em processo avançado de desertificação. Um parâmetro razoável seria que os países de renda alta financiassem e transferissem tecnologia e capacitação aos países de renda baixa e que transferissem também tecnologias aos países de renda média. Os países de renda média, por sua vez, seriam também transferidores de tecnologias e de capacitação e, em certa medida, também de recursos financeiros aos países de renda baixa. A quinta proposta diz respeito à criação da Organização Mundial do Desenvolvimento Sustentável e o estabelecimento de uma sede no Brasil, no Rio de Janeiro. A função primordial dessa organização seria de monitorar e promover metas de desenvolvimento sustentável e fomentar e assistir à sua execução. Avaliações sobre o caminho percorrido e propostas como essas e outras para que avancemos em direção à sustentabilidade do nosso país e no mundo estão sendo colhidas desde o início de 2011 nas 5 regiões do país em eventos promovidos pela Frente Parlamentar Ambientalista. Desde a sua criação, em 1997, a Frente Parlamentar Ambientalista, constituída por deputados, senadores e entidades da sociedade civil, tem lutado pela sustentabilidade em todos os seus aspectos. Estamos cumprindo o nosso papel no Legislativo. Sou otimista. Acredito que temos condições técnicas e conhecimento suficiente para garantir emprego e renda, alimentos, moradia e transporte, comércio e serviço para todos, sem destruir o planeta. Tenho certeza de que o Brasil mostrará, na Rio+20, que não somos apenas mais um Estado nacional que defende seus interesses, mas que somos, em parte relevante, responsáveis pela boa condução das conversações internacionais e por resultados positivos para a comunidade global. Cabe enfatizar que nossa lei de clima e as metas assumidas no anexo do Acordo de Copenhague nos colocam em posição de legitimidade para bem conduzir os entendimentos no Rio ano que vem. É importante lembrar que até pouco tempo a política brasileira para mudanças climáticas era ainda muito incipiente, mas em muito pouco tempo tivemos uma grande mudança, resultado
resultante, em parte, do desempenho da política ambiental doméstica e da percepção de oportunidades econômicas num contexto de transição para a descarbonização da economia mundial. A expressiva redução do desmatamento na Amazônia entre 2005 e 2010 proporcionou-nos uma drástica redução das emissões de gases de estufa, calculada entre 15% e 20% do total que emitíamos em 2004. Apesar de fortes incrementos de emissões pelo transporte, indústria, energia e agropecuária em 2007 e 2008 e, posteriormente, em 2010. Tamanha redução de emissões em tão pouco tempo não havia sido registrada, a não ser na ex-União Soviética e no leste europeu, na década de 90, mas, nesse caso, por colapso da atividade econômica. Ao contrário, no caso brasileiro, a redução de emissões deu-se em contexto de crescimento econômico médio de 3,5% ao ano na década, crescimento bastante superior à média histórica das 2 décadas anteriores. Nesse período, a posição tradicional do governo brasileiro nas negociações sobre clima, depois de crescentemente questionada pela opinião pública, apontou para mudanças que, por fim, resultaram na assunção de metas de redução para 2020, com as particularidades que conhecemos. Todo esse histórico de conquistas que acabei de relatar, meus amigos e minhas amigas, estará bastante comprometida se vencerem no Congresso Nacional as forças políticas mais retrógradas que insistem em dilapidar e descaracterizar nosso Código Florestal, ao invés de aperfeiçoá-lo, fazendo um instrumento eficiente do desenvolvimento limpo e responsável que queremos. É preciso que se compreenda que a sustentabilidade, como disse há pouco Fernando, ela é rentável. Como já destaquei, a conferência debaterá fortemente a economia verde, que, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é aquela que resulta em melhoria do bem-estar humano e da equidade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e a demanda por recursos escassos do ecossistema. Estou acabando, presidente. Economia verde pressupõe baixa emissão de carbono, uso eficiente dos recursos naturais e, sobretudo, uma economia que não represente devastação ambiental. Em busca desse objetivo, é preciso compreender a Rio+20 como um grande processo de discussão envolvendo 2 instâncias, os governos e também o empresariado e a sociedade civil. No momento em que estamos aqui, os governantes dos diversos países estão discutindo os documentos internacionais que poderão ser firmados durante o evento no Rio, analisando os termos, os detalhes do que vai ser acordado, o que pode ser assumido diante dos demais governantes. Até chegar a Rio+20, os diferentes países irão posicionar-se internamente, avaliando os efeitos da adoção das metas preconizadas pela ONU. Lá poderão ser verificados tanto avanços quanto retrocessos no posicionamento dos Estados e, consequentemente, nas ações globais. O sucesso da conferência vai depender das pressões feitas pelos grupos de interesse de cada país e da comunidade internacional. Hoje, os países integrantes da ONU têm metas ambientais, ainda que tímidas, a serem alcançadas. Cabe à sociedade como um todo cobrar o cumprimento das metas ambientais já firmadas e, mais importante, cobrar a pactuação de medidas mais eficazes do que as atualmente existentes, tendo em vista assegurar padrões sustentáveis de desenvolvimento. Nosso objetivo é conclamar a sociedade para que participe dos eventos que antecedem a Rio+20. Esse convite
se estende aos participantes do encontro que aqui se realiza. O setor portuário tem inegavelmente avançado no sentido de inserção da variável ambiental em suas preocupações. O licenciamento ambiental passa aos poucos a ser compreendido como uma ferramenta de planejamento responsável que verdadeiramente é, não mais como um entrave burocrático a ser superado. Uma leitura rápida da programação deste evento deixa isso patente. Torçamos todos para que alcancemos avanços ainda maiores nessa perspectiva: competitividade econômica, geração de emprego e renda e proteção do meio ambiente. Sim, ser compatibilizados. Era isso que eu tinha a falar. Obrigado.